Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e eu não sei se você hoje é uma pessoa que está endividada, que está com problemas financeiros ou então se você já é uma pessoa que é uma investidora já, mas o que eu tenho certeza aqui é que em algum momento você pretende ter, por exemplo, R$ 1 milhão na sua conta ou mais do que isso para viver de renda, como por exemplo ter uma carteira de fundos imobiliários que tenham dinheiro caindo na sua conta todos os meses. Eu sei que esse é um caminho e sim, você está no lugar certo, porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar esse guia, eu vou mostrar quanto tempo você precisa, por exemplo, para atingir R$ 1 milhão, quanto dinheiro investido, como que você pode fazer para sair de problemas, de dívidas, por exemplo, acompanhe aqui. Então, olha só, o passo mais importante que você precisa pode ser que você já tenha aí. Eu costumo falar que às vezes o ouro já está na sua mão e você ainda nem percebeu. Por quê? O primeiro passo para você atingir um patrimônio interessante para viver de renda lá no futuro, o primeiro passo você tem que fazer agora, que é o quê? Ter uma organização dos seus investimentos, um orçamento bem controlado, sair das dívidas, por exemplo. Então, assim, não adianta você pensar numa altíssima rentabilidade. Olha, eu vou procurar um investimento super maravilhoso que vai render 10% ao mês. Esquece isso. O primeiro passo é você aportar, porque no começo, até você atingir, sei lá, R$ 10 mil, R$ 100 mil, até você atingir algum marco, algum patrimônio interessante, o mais relevante é o aporte, é o quanto você coloca de dinheiro. E por isso você precisa ter uma organização financeira. Às vezes, com o salário que você já tem aí hoje, você já tem uma parte, você consegue salvar uma parte para investir. Se você tiver com alguma dívida, pode renegociar dívidas, ou então trabalhar uma renda extra para sair dessa situação. Eu vou te mostrar os números aqui, você vai ver que o grande segredo é você investir todos os meses, você fazer esses aportes, porque esse dinheiro vai trabalhando por você. Tá? Então assim, se você é uma pessoa que está no 0 a 0, por exemplo, tudo que você ganha do seu salário você gasta, você tem um problemão. Por quê? Você não está fazendo esse dinheiro crescer para você. Então você não está imune a imprevistos. Tá? Então se você ficar desempregado ou se tiver uma piora da economia do país, se você está no 0 a 0, você não tem reserva nenhuma. Então você não tem reserva para situações de emergência e também não está multiplicando esse dinheiro, que você vai ver aqui através da planilha que eu vou mostrar na sequência. O dinheiro investido, ele multiplica o nosso patrimônio, ele trabalha por nós, tá? Então, se você está no 0 a 0, você tem um problema. Se você está endividado, você tem um problema maior ainda, você precisa ser mais rápido. É o que eu costumo falar. Nesse começo, você trabalha muito mais. Só que depois é o seu dinheiro que vai trabalhar por você. Então, você tem mais esforço agora, mas você vai ser recompensado. E aí eu tenho uma dica importante também. Se você está numa situação dessa, de algum problema, ou endividamento, ou está no 0 a 0, precisa de uma ajuda, de um acompanhamento para sair dessa situação, eu tenho uma dica, porque existem empresas, existem profissionais que são especializados nisso. E eu conheço uma empresa perfeita para isso, que se chama Plano. Inclusive, o meu amigo trabalha lá. Eu já conheço esse pessoal há muito tempo, eles já ajudaram mais de 500 mil brasileiros aqui a saírem das dívidas, é uma empresa que eu realmente recomendo. Então você está com uma questão aqui, você está com um problema financeiro, precisa de uma ajuda individual, a Plano pode te ajudar. Por quê? Porque ele tem uma equipe ali de educadores financeiros, consultores que atendem no 1 a 1. Então assim, quer sair da dívida? Pega essa dica que eu estou te dando agora. Inclusive, eu vou deixar um link aqui na descrição que tem um número de WhatsApp. Se você clicar, você já vai ser direcionado para o WhatsApp lá da Plano, que alguém já vai te atender logo de cara, tá? E marcar uma reunião contigo de 30 minutos para entender sua situação e como eles podem te ajudar. E tudo isso é sem compromisso nenhum, tá bom? Então pega esse link que está aqui embaixo, chama ele no WhatsApp, no próximo dia útil, não sei se você está assistindo esse vídeo no fim de semana ou num dia útil, eles vão te responder e aí você agenda uma reunião porque você precisa ser rápido. Você precisa ser rápido para resolver os seus problemas, seus endividamentos e começar a criar esse castelo, essa sua máquina de dinheiro que vai te trazer um futuro melhor, beleza? Então, agora eu vou te mostrar por que você tem que ser rápido, porque esses aportes mensais vão garantir para você um futuro melhor. Olha só, não sei se alguém já te falou isso, mas, por exemplo, se você investir R$ 300 por mês, você se torna um milionário daqui a 30 anos. Se você tiver mais dinheiro para aportar todos os meses, você chega mais rápido.
olha só que eu já vou compartilhar essa planilha aqui na tela, tá? Inclusive, eu vou deixar essa planilha aqui, um link na descrição também para você fazer o download dela, e aí você pode fazer as suas simulações, mas veja só, preste sua atenção nesse primeiro conjunto de informações aqui nessas células que eu estou mostrando essa planilha, tá? Se você investir R$ 300, então, durante um período de 30 anos, com essa taxa de rentabilidade de 1% ao mês, você vai ter R$ 1.047.000 lá no futuro, que garantem para você uma renda passiva de 10.477, tá? Importante também aqui na planilha que eu mostro que a cada mês ou a cada ano, você tem que aportar, né? Você tem que corrigir o seu aporte mensal ou anual pela inflação do período. Então, se a gente pensar numa inflação de 6%, esse valor aqui de R$ 300, ao longo dos próximos meses, você teria que aumentar um pouquinho, tá? Justamente para você não ter esse efeito da inflação, né? Que é o aumento dos preços, né? Ter um efeito aqui negativo nessa sua simulação futura. Então, fazendo esse reajuste, você pode confiar nessa simulação que é o seu poder de compra lá no futuro, tá? Mas muito bem, é óbvio que se você tiver, como eu disse, um valor maior, por exemplo, R$ 1.000 por mês, em 30 anos, você teria 3,5 milhões, mas em 25 anos, por exemplo, você teria mais do que R$ 1 milhão. Em 20 anos, você praticamente teria esse R$ 1 milhão, tá bom? Então assim, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a rentabilidade, vou explicar mais sobre os fundos imobiliários, mas esse ponto aqui, que eu já te mostrei na planilha, é importantíssimo, é a maior lição possível. Você tem que começar rápido, tá? Se você tiver endividado, você precisa resolver sua dívida rápido. Por quê? Porque esse montante de dinheiro, quanto mais rápido você começa, mais o seu patrimônio vai trabalhar para você, né? Então tem uma frase que as pessoas às vezes se confundem, né, um pouco, que é o seguinte: uma coisa é você juntar dinheiro, né? Juntar dinheiro realmente é aquilo que sobra do seu salário, né, e você vai poupando e investindo. É muito necessário, né, salvar esse dinheiro. Tem também uma outra questão que é fazer dinheiro, né? Então, se por exemplo você não está conseguindo poupar, você não está conseguindo juntar, então talvez seja necessário você fazer mais dinheiro, ou seja, você aumentar suas receitas. E isso pode ser através de renda extra, através de procurar um emprego, de repente, que te remunere melhor, né? Então, eu sei que eu conheço algumas pessoas que moram nos Estados Unidos e eles falam que é um costume lá do americano. Aqui, no Brasil, a gente fala assim: eu ganho R$ 1.000 por mês, né? Então seria o meu salário. Qual é o seu salário? R$ 1.000? Então a gente costuma falar, eu ganho R$ 1.000 por mês. E lá nos Estados Unidos, o salário eles tratam de outra forma, né? Eles falam, eu faço $1.000 por mês, né? Então não é ganho, é eu faço, né? Então eu acho que quando a gente troca esse verbo, a gente vê que a gente consegue mais até, obviamente que é esforço, é trabalho, é dedicação, mas é possível de repente você até conseguir aumentar suas entradas. E aí, inclusive, muita gente me faz essa pergunta, né? Será que vale a pena eu investir em fundos imobiliários, por exemplo, se eu estou endividado, se eu estou com algum tipo de dúvida? E aí eu resolvi trazer para esse vídeo até para te mostrar os números para você ter uma ideia. Olha só, eu coloquei aqui no Google mesmo, perguntei qual é a média dos juros das dívidas. Então perceba, a taxa média, né, cobrada por bancos em operações para pessoas físicas e empresas foi 20% para empresas e 53% ao ano de pessoas físicas. É muito alto, né? Cartão de crédito, por exemplo, cobra de 2 a 14% mensalmente. Então, assim, é uma armadilha gigantesca. Olha só, cheque especial, 127% ao ano. É muita coisa. Então, assim, o primeiro ponto é renegocie suas dívidas, porque não tem investimento que você consiga mais do que você está pagando em dívidas. Então, vamos trazer aqui essa taxa média. Você está gastando 53% ao ano com as suas dívidas, e quanto que você consegue de investimento, né? Por exemplo, vamos pegar aqui os fundos imobiliários, um ranking com os maiores FIIs. A gente tem, por exemplo, esse daqui, o XPML11, que está pagando 9,46% ao ano. Então, assim, não vai existir nenhum investimento que você consiga um retorno maior do que os juros da dívida. Então, sim, acabar com as dívidas é o primeiro passo. Embora você não precise não aprender sobre investimentos, né? Então, assim, o primeiro foco máximo é
realmente tirar as dívidas. Mas você já pode ir acumulando conhecimento, de repente até investindo um pouquinho do seu dinheiro para você ganhar prática, né? Porque aqui está o caminho, né? O investimento é o caminho para o seu futuro melhor. Então você vai ter que fazer isso também, aprender sobre os investimentos para montar essa bola de neve, como eu já te mostrei aqui hoje, para viver de renda, tá? E aí, agora falando especificamente sobre os fundos imobiliários, como eu já te mostrei aqui na tela, agora há pouco, é uma rentabilidade interessante, né? A gente pode pensar num fundo imobiliário aí que paga entre 8% e 12% ao ano de rentabilidade, né? Então, está mais ou menos em linha do que eu mostrei ali naquela simulação da planilha agora há pouco, tá? Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, isso não é importante. O importante é você construir essa bola de neve lá no futuro. E por que que os fundos imobiliários eles são interessantes nesse planejamento? Primeiro, porque é muito fácil de entender, né? Como eu te mostrei aqui na tela agora há pouco, esse primeiro fundo que está aparecendo aqui, ó, que se chama XPML11, ele é um fundo de shopping centers, tá? Bem grande, tem mais de 6 bilhões de patrimônio, né? E está pagando aí 9,46% de dividendos ao ano, nesse momento que eu gravo o vídeo. Parte boa, ele paga mensalmente. Então, olha só, como eu te falei, é um fundo de shopping center. Então, é como se você fosse um pouquinho dono de um conjunto de shopping centers. E olha que legal, porque você sozinho, você não teria dinheiro para comprar um shopping center, né? Um prédio numa grande capital, por exemplo. É muito dinheiro, é muito caro. Mas com o fundo imobiliário, você consegue comprar com mais ou menos R$ 100, né? Em qualquer corretora que você abrir conta, você consegue entrar lá, digitar por esse código, vamos ver quanto que ele está sendo negociado hoje, ó. Vou até clicar aqui, ó, R$ 112,29, você compra uma cota desse fundo e você já começa a ganhar dividendo no mês seguinte que você compra, né? Então é muito fácil de entender. É como se você fosse um pouquinho dono desse shopping, tem um aluguel, né? Tem inquilinos que pagam aluguel e você, como cotista, você ganha um pouquinho disso, né? Então é muito fácil de entender os fundos imobiliários, por isso que eu acho que é uma classe de ativo interessante. Paga todo mês, são os melhores imóveis do país, fácil de entender. E sim, você tem essa construção de patrimônio para o futuro e também essa possibilidade de viver de renda. Embora, obviamente, o melhor cenário para o investidor, você que já acompanha aqui o canal Lucro FC, é montar uma carteira de investimentos diversificada. Investe um pouquinho todo mês em vários ativos diferentes, seja renda fixa, seja renda variável, é um processo que você vai acumulando. Mas hoje aqui você já conseguiu algumas ferramentas importantes. Essa planilha para você fazer esse seu cálculo, essa sua simulação, a projeção do seu futuro garantido, aprender um pouquinho sobre fundos imobiliários e aprender o que você precisa sair das dívidas ou sair do 0 a 0. E se você precisar de uma ajuda, de um apoio individualizado, eu vou deixar mais uma vez aqui o contato da Plano, porque realmente eu acho que eles podem te ajudar, tá bom? E deixe sempre seus comentários aqui embaixo. O meu nome é Ricardo Natali. Um abraço e até mais.